Um dos expoentes do timaço de conferencistas do 7º Seminário Educação e Leitura, 7º Céu, que acontece em Natal, no Hotel Praia Mar, de 11 a 14 de novembro, o brasileiro Alexandre Lopes, finalista do Prêmio de Melhor Professor dos Estados Unidos em 2013, fala ao portal Anote Brasil e à revista Foco Nordeste sobre sua trajetória como educador, abordando diversos temas. A opção pelo magistério. Quando eu era pequeno e alguém me perguntava, o que você quer ser quando crescer, eu sempre dizia que eu queria ser professor. Mas o que aconteceu é que a maioria das pessoas, elas me diziam: mas você é tão bom aluno, você é tão inteligente, você tem que ser médico, advogado, engenheiro. E acabou que eu abandonei o sonho de ser professor e continuei com os meus outros desejos, que eram de conhecer culturas diferentes e aprender línguas. Acabei tornando-me comissário de bordo, conheci o mundo e quando aconteceram os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, eu acho que a minha percepção de vida, a percepção de mundo mudou. Eu percebi que eu queria fazer algo que fizesse uma diferença na sociedade. Eu não queria mais ser comissário de bordo e a única coisa que eu pensava em fazer era o que eu dizia que queria ser quando eu era menino, que era tornar-me professor. Ser professor nos Estados Unidos e ser professor no Brasil. O meu conhecimento não é tão vasto, quando se fala da educação no Brasil. A educação o que eu sei, além do que eu leio lá fora, são as memórias que eu tenho de quando eu vivia no Brasil, de quando eu era um estudante no Brasil. Eu acho que muitas das coisas que são desafios para nós nos Estados Unidos são desafios para professores em qualquer parte do mundo. Eu acredito que talvez a diferença que seja maior seja uma diferença de recursos. Talvez os recursos que eu tenha nos Estados Unidos sejam maiores do que os recursos oferecidos pela educação pública brasileira, se bem que, mesmo nos Estados Unidos, os recursos variam de acordo com a escola onde o professor trabalha. No caso da minha escola, uma escola que serve uma população carente, os recursos que eu tenho são bem diferentes, são bem menores do que os recursos que um professor teria ou tem numa escola que serve um público de caráter socioeconômico mais elevado. Partilha de conhecimentos na educação infantil. Eu acho que na educação infantil, principalmente, essa partilha de conhecimento é mais importante do que em qualquer outra. É a capacidade de um adulto voltar a ser criança para conseguir conectar-se com o público infantil, o qual ele ou ela ensina, e ao mesmo tempo manter a conscientização e o aprendizado de um adulto. Então é quase que um paradoxo, é o adulto que volta a ser criança, mas que mantém as características de aprendizado e as características sociais de um adulto. Então, é essa capacidade de dividir-se em dois e de dar o melhor de si para os seus alunos. A repercussão da passagem do professor na vida dos alunos. Eu acho que, sem dúvida alguma, eu acho que depois que eu tornei-me professor, é que eu entendi
que cada ato meu, não só dentro da sala de aula, mas também como na sociedade em geral, ele tem consequências múltiplas, né? A palavra que é dita, a emoção que é gerada, o toque, o carinho, o aprendizado e as múltiplas consequências que tudo isso tem, não só na vida do aluno, como na sociedade em que vivemos e na sociedade que nós esperamos construir para aqueles que virão depois de nós. O professor e o entendimento que o aluno pode ir além dele. É isso que nós almejamos, né? Eu acho que o paralelo que eu faria aí é a questão do pai, né, para o filho, da mãe para o filho. Qual é o pai, qual é a mãe que não deseja que o filho vá mais além, né? Até a característica do ser humano, né? A característica de muitos seres humanos que desejam procriar e de certa forma perpetuar-se, né? E manter-se vivo mesmo que ele não esteja mais fisicamente vivendo entre nós. Então eu acho que é esse paralelo que eu faço com um professor, né? A pessoa que tem a paixão pelo ensino, pela paixão pela educação, ela quer que o aluno vá em frente, ela quer que o aluno vá mais além do que ela, né, do que ela jamais pensou possível. Ela pensa numa sociedade futura, uma sociedade da qual ela fará parte de acordo com as consequências do ensinamento que ela agora divide com os seus alunos, esperando que cada aluno, dos seus alunos, dos seus alunos, dos seus alunos, venham a perpetuar pelo menos um ideal de vida, um ideal de sabedoria, um ideal de paixão, emoção e compaixão. O professor como instrumento de inclusão social. A inclusão social, ela é algo que não pode ser simplesmente dito, né? É um exemplo a ser dado. E é importante que o professor tenha a capacidade de reconhecer em si os preconceitos que existem nele e que foram lhe gerados pela sua cultura. Todos nós temos os nossos preconceitos. E eu acho que o passo inicial para uma inclusão social é saber reconhecer de que esses preconceitos existem. Pelo menos agora eu sei que eles estão aqui e eu posso tomar os passos necessários para fazer com que eles não interfiram na inclusão de uma outra pessoa, seja a inclusão social, seja a inclusão educacional. Ou seja, é manter esses preconceitos sempre conscientizados, né? Para que eles nunca ajam sem que você tenha o controle deles. A responsabilidade pela inclusão social na extrema pobreza. Uma criança, para que existe uma hierarquia, né, que lida com o aprendizado. E antes que uma criança esteja preparada para aprender, essa criança tem que estar alimentada e tem que sentir-se segura. A única solução, né, que eu daria para isso é que não é somente a responsabilidade do professor, essa seria uma responsabilidade social, seria uma responsabilidade do sistema de educação, né, brasileiro ou de qual for o país, para que proporcione aos alunos uma estabilidade alimentar e de segurança, para que quando eles entrem na sala de aula, eles estejam preparados para aprender.
acho que a criatividade do professor pode ajudar. Eu acho que eu parto do princípio que quando eu não tenho algo, ao invés de queixar-me, eu faço o que eu posso. Mas se eu dissesse aqui que o professor tem a obrigação, eu acho que o professor tem a obrigação de fazer o possível. Mas são muitos os desafios, e às vezes para conquistar os desafios eu acho que nós precisamos ser humildes para entender de que sozinhos nós não vamos conseguir nada, e de então passar a buscar aliados que venham a fazer com que nós sejamos bem-sucedidos na nossa missão, seja ela até mesmo a de alimentar e de proporcionar segurança, né, emocional, afetiva, física aos nossos alunos dentro da sala de aula. A garantia da ajuda alimentar na escola da Flórida. Na área da alimentação, existe um questionário socioeconômico que também é baseado no imposto de renda dos pais dos alunos. E se o aluno, através desse questionário socioeconômico e através das condições socioeconômicas provadas pelo imposto de renda dos pais, eles têm direito ao café da manhã e ao almoço gratuito na escola. Então, nenhuma criança na escola deixará de ser alimentada. Quanto às questões de segurança afetiva, emocional e física, cabe ao professor, ao notar que se há algo errado, né, de que a criança esteja passando por uma situação que não lhe seja segura, de contatar as autoridades que dão uma assistência social aos alunos e às famílias dos alunos. A valorização do professor nos Estados Unidos. Eu não sei como ser politicamente correto. Eu acho que existe uma valorização, mas eu também acho que essa valorização poderia ser muito maior. E que se essa valorização fosse maior, as condições educacionais das minorias sociais presentes na sociedade americana seriam bem mais favoráveis. Eu tive um reconhecimento fantástico, mas eu sou um de muitos e muitos e muitos educadores. E apesar de eu dar todo o valor do mundo a tudo aquilo que aconteceu-me, eu não posso deixar de ser honesto e dizer que um certo nível de publicidade foi utilizado para fazer com que a valorização seja vista de uma maneira que não é completamente real. Ela existe, mas ela poderia ser melhor.